Oi, florzinha. Pega uma água, um chá, um treco pra tu beliscar. E um ambiente confortável, tá? Que hoje vai ser pedrada. Eu decidi. Ih, ó, vai ser tão pedrada que até nem a luz aguentou. Pra quem tá ouvindo só o áudio, gente, eu tava com uma luz azul bela no vídeo. Não temos mais a luz, ela morreu. Provavelmente a bateria. Mas vamos ao texto. A cada dia que passa, eu perco mais um pouco de você. Dói. E é absurdamente desesperador. É como se um pedaço fosse arrancado de mim. Sabemos que meio que é isso. Eu vivo, sinto e me jogo no luto. Será que eu não sei ser eu sem você? Mas perder você tem sido a melhor coisa. Abriu caminho para uma nova eu, que eu ainda não conheço. A dor do passado morre junto com você. Pois não somos mais aquela criança ferida. A dor não faz mais parte. Não precisa mais sofrer porque hoje você me tem. E o que não falta em nós é força e coragem. Sempre existiu, mas nós não sabíamos. A minha criança ferida, hoje eu te dou o colo. Pode ser criança, como sempre deveria ter sido. Gente, eu terminei de escrever isso, tipo, de madrugada. E eu fiquei assim, ó, lendo essas duas últimas frases, que pra mim são pedrada no meio da minha cara. Porque eu estou e decidi ler esse texto. Calma que eu estou procurando outras anotações que eu quero falar pra vocês. Achei. Esse assunto veio à tona hoje de novo, porque eu tava conversando com uma amiga sobre esse dia. Eu tava muito bem, tava soltando faísca de tão bem que eu tava. E do nada eu fiquei muito mal. Eu não sabia explicar, mas eu senti uma dor gigantesca, uma angústia. Como se realmente alguém tivesse me ligado falando assim, olha, a Sibeli morreu. E eu fiquei nessa. Eu não tinha entendido, de primeiro momento. Eu sabia que eu tava angustiada e triste, mas não sabia por quê. E aí a gente faz o exercício de ficar quietinha, se resguardar. Aí vai ler, vai fazer alguma coisa que gosta, vai pensar em tudo isso pra tentar entender. Foi aí que eu percebi que eu tava de luto. Por essa parte minha que eu tinha soltado a mão. Eu escrevi aqui que eu tava sentindo angústia, tristeza e luto. Só que aí, embaixo, tem o quê? Toda uma autoanálise. Dor em se desprender do antigo eu. Resistência do que já existe e quer continuar aqui. Eu comecei a pensar nessa parte minha que eu perdi. Era algo tão enraizado e algo que eu fui condicionada a fazer, a ser, que eu não conseguia abrir mão. Era uma coisa tão minha, tão cravada dentro de mim, que doeu quando ela partiu. Eu sabia que não era o ideal pra mim, não era o melhor, mas doeu. Doeu porque era algo que fazia parte. E a gente sabe que às vezes, mesmo tendo consciência e sabendo que aquilo não faz bem pra gente, dói. Ser ruim não ausenta esse sentimento de perda e de dor. E aí veio a frase, está grifado em rosa pink, galera, no caderno. Porque foi um negócio que eu escrevi também que eu fiquei assim, gente, como que eu nunca pensei nisso? Como que eu nunca enxerguei dessa forma? A gente sabe, mas às vezes não caiu a ficha, às vezes, sabe? E aí eu escrevi, nunca estive sozinha, porque eu estava lá. Ô galera, por que ninguém me avisou que eu tava lá? E aí que eu também comecei a pensar hoje uma dualidade muito grande, né? Que a gente tá falando aqui hoje de criança interior. Eu da minha, você pensa aí da sua. Que eu não posso falar da sua, só você. Eu sempre me senti sozinha, desde pequena. E hoje eu consigo me acolher. E aí tem essa dualidade que eu tava falando, que eu tava pensando hoje, de tipo assim, tem essa criança aqui que ainda tá ferida, mas eu tô, né, acalentando o coração dela, tô cuidando dela. Mas tem aqui também a Sibeli hoje adulta, que não sabe ser adulta. Então eu me questiono muito. Às vezes eu sinto que eu não levo com tanta seriedade e responsabilidade algumas coisas que eu deveria. Só que assim, quem é que tá com essa régua? Quem é que tá medindo o tanto de responsabilidade que eu tenho que colocar? Então, fica aí um negócio meio questionável. Queria ser grande quando era pequena, porque agora eu tenho medo disso.
E aí, eu mesma me respondo. Talvez porque me desprende da única realidade que eu conheço. Eu tenho medo de viver o novo? E a resposta é sim. Sim, galera. Então, eu fui uma adolescente muito irresponsável porque eu achava que eu não ia passar dos 13, né? Que eu ia de base. Mas não foi o que aconteceu e hoje a gente tá aqui lutando pra ser uma mulher melhor. E aí eu botei bem grande assim em caps lock: sustente a mulher foda que você é. Por quê? No meio disso tudo, eu começo. Mas eu não sou boa, tem toda a autocobrança que eu coloco em cima de mim. Que eu acho que eu já falei disso também. Não sei em qual episódio, mas eu falei. Assiste todas, mulher, vai lá. E aí eu coloquei, tipo, várias questões aqui também, né? Que tem muito uma parada de ruptura, né? Essa ruptura de eu criança pra eu adulta, mas que na verdade não é uma ruptura porque as duas se misturam e a Cibele adulta de hoje e a Cibele criança de ontem. E a Cibele de hoje não é a de ontem nem a de amanhã. Olha que maluquice. Gente, essa sou eu. Eu penso assim, ó, nessa velocidade. Tanto que agora eu tô falando até mais rápido porque acompanha, galera. Bora. Esse queria ser grande, hoje, eu coloco muito numa caixa de responsabilidade. Então eu tenho que ser séria, tenho que tratar isso com mais seriedade, pipipi, popó. Só que, desde criança, eu falei, acho que isso na palestra que eu dei, o meu ser grande não é essa importância de ter um cargo, de não, blá blá blá. Eu, né, falava isso quando era criança porque todo mundo falava que você tem que crescer, tem que ser importante, tem que ter um trabalho, pipipi, popopó, tem que estudar. Então, tipo, a criança só reproduz. Mas não, eu lembro de, tipo assim, ter 4 anos e sentir que eu queria ser grande. Ponto. Só que o meu ser grande é muito mais por dentro, sabe? Não sei se é meu espírito, se é meu coração, sei lá o que que é. Eu quero ser grande. Só que eu comecei a pensar muito nisso também, do eu quero ser grande, quero ser grande. Porque não tá mais nessa caixa de responsabilidade e de ter um cargo super, hiper, mega incrível e trabalhar nas melhores empresas. Não. Eu já sou grande do jeito que eu quero ser. Só que eu ainda não tenho consciência. As pessoas me enxergam desse jeito, mas eu não me enxergo desse jeito. Eu já atingi, talvez não 100%, mas eu já atingi um patamar de grandeza aí, que era o que eu almejava quando eu era criança, que eu ainda não tô sabendo entender essa minha grandeza. Mas eu sei que ela tá aqui. E tenho tratado ela também com mais carinho, tenho tentado entender. Eu vou deixar você com a pergunta do dia, que é: o que eu não enxergo sobre mim? Talvez que as outras pessoas enxerguem, talvez que no fundo você saiba e não tá querendo aceitar. Eu acho que é muito sobre acolher, entender e expandir. Tanto a si mesma quanto aos outros. Por isso que eu estou aqui fazendo esse podcast. Se você ficou até o final, me ouviu até aqui, a gente vai comentar. Deixa eu ver qual emoji a gente vai comentar. A gente vai comentar aquele coraçãozinho enfaixado, sabe? Você sabe qual que é. Comenta aí. Tchau!